eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje nós vamos conversar sobre o New Adult, um gênero literário que está em ascensão e que cada vez está mais presente nas livrarias internacionais e nacionais. Muitos de vocês me perguntam sobre o que é o New Adult e têm muitas dúvidas na hora de classificar um livro para entender se ele faz parte ou não desse tal gênero chamado New Adult. Então eu resolvi vir aqui em formato de vídeo compartilhar com vocês algumas informações sobre esse gênero para a gente entender um pouquinho mais a respeito dos livros que fazem parte dessa categoria literária. Bom, uma coisa que a gente precisa entender antes de descrever o que seria em si os New Adults é que é um tipo de categoria que foca na idade, na faixa etária do leitor. Então a gente tem infantil, infanto-juvenil, juvenil, jovem adulto e adulto. Só que o problema é que entre o jovem adulto e o adulto existe vários anos de distância. Imagina você ali no ensino médio e você como um adulto que já tem um trabalho fixo, talvez uma família ou que esteja prestes a constituir uma família. São polos e vidas muito distantes. Então, a editora Martins Press, em 2009, percebeu que tinha um nicho de mercado que separava os jovens adultos dos adultos em si. E esse período, esses anos que separam esses dois públicos, eles chamaram de New Adult. Então, se a gente entende isso, entende que é um processo, um período, uma faixa etária que está entre o jovem adulto e o adulto, fica fácil a gente entender o que o termo em si é. E o que é? É o novo adulto. É um processo de transição. Você, jovem, saiu do ensino médio, já atingiu a maioridade e vai enfrentar as dificuldades de ser um adulto. Na carteira de identidade, pela lei, você já é adulto, você já atingiu a maioridade. Mas no seu dia a dia você ainda está se acostumando com a realidade de ser um adulto. Então, primeiro emprego, carreira, futuro, primeiro amor, inúmeros estilos de primeiras vezes de coisas, fatos, momentos que você vai passar nesse período de transição até chegar a ser um adulto. Então todos os livros New Adults vão focar nesse período de transição, de mudança, de amadurecimento. Por isso é muito comum esses livros se passarem no período de universidade. Nos Estados Unidos, os jovens, quando atingem a maioridade, eles não ficam morando com os pais. São raros os casos de jovens que permanecem na casa dos pais. A tendência é que eles saem, vão morar no campus da faculdade ou vão morar em outra cidade. Ir para a faculdade significa se desprender dos pais. Então é um passo muito grande. Você atingiu a maioridade, você vai para a faculdade, você saiu da casa dos seus pais, então você já precisa ser independente e autossuficiente. Então eu penso, é um baque. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? É muito comum nós passarmos a faculdade ainda na casa dos nossos pais. Então esse período New Adult, esse período de amadurecimento, de crescimento, a gente passa junto com eles. Acaba sendo um pouco mais fácil, a gente tem o respaldo, mas nos Estados Unidos é diferente. Então a diferença está nisso. Nesse impulso que é você simplesmente abandonar o seu passado, sair da asa dos seus familiares e enfrentar uma vida nova. Então, como eu já disse, vai focar na universidade, em você ir para um lugar diferente, vai focar em você desprender dos seus pais, de você não ter mais a segurança de estar com eles, ou de você abandonar os problemas que afligiam quando você morava com ele. Tanto é que os livros focam muito nisso, nesses dramas familiares, nessas dificuldades que os jovens tinham com seus pais e que agora, longe, vão poder administrar essa relação. As primeiras vezes comuns da idade, de você já ser maior de idade, então sua primeira bebedeira, sua primeira noitada, seu primeiro relacionamento real, o seu primeiro envolvimento sexual, tudo que está relacionado com a idade. E aí, chegando mais perto ali de ser adulto, seu primeiro emprego, o que você vai querer fazer para a vida inteira? Qual vai ser a profissão que vai te sustentar, as contas que você tem que pagar para se manter, todas as responsabilidades. É um momento muito difícil, mas a chave é a gente entender que é um período de transição. Então sempre que vocês falarem New Adult, vocês já pensam, é um momento de transição.
Os personagens saíram do colégio, eles já são maiores de idade e agora precisam se enfrentar, se conhecer como adultos. Então é isso pra gente entender o gênero, é só pensar nessa fase, a partir da idade, das primeiras vezes, de todas as mudanças e as cobranças e do crescimento pessoal. Para ficar um pouquinho mais claro, eu separei alguns exemplos de livros que são New Adults, para a gente entender algumas características que são essenciais nesse tipo de livro. Primeiro, o foco na universidade. Um exemplo do livro é Easy, da Tamara Weber. Aqui nesse livro a autora fala de violência, de abusos, de medo, de mentiras, de inseguranças, de temas que, além de falarem sobre o crescimento dos personagens principais, também trazem uma característica do New Adult, que é mostrar para o jovem que o mundo não é perfeito, que o mundo está cheio de coisas ruins e que nós estamos suscetíveis a passar por momentos de dificuldades, momentos tensos, como acontece com esses protagonistas. Esse é um dos livros mais incríveis do gênero, ele tem assim uma mensagem por trás muito linda. Também nós temos Amor Fora do Ar, da Jessica Parker, em que a protagonista ela sai da casa, está indo para a universidade, mas o livro não foca tanto lá no cenário universitário, foca nas dificuldades dessa protagonista dentro do lar onde ela vai viver nesse período universitário, trazendo, colocando em xeque as dificuldades familiares que ela tem, os medos, as inseguranças do futuro. Também temos Belo Desastre, da Jamie McGarry. Esse eu acho, não tenho certeza, mas foi um dos primeiros New Adults lançados aqui no Brasil e fez muito sucesso e foi o que ajudou a disseminar o gênero por aqui. Ele foca no período universitário, só que ele não tem tanto foco no futuro dos protagonistas, o que eles vão ser quando crescer, as cobranças que estão nos ombros deles como jovens adultos. Foca mais nas emoções, no desejo físico, nas primeiras vezes, no relacionamento que eles vão construir. Aqui o foco está mais no romance, mas não deixa de ter umas pitadas, alguns pontos de reflexão que fazem parte dessa faixa etária, desse momento de ser um novo adulto. Nesse mesmo estilo nós temos After, que também foca no romance, no relacionamento dos protagonistas e que também traz uma mocinha que foi para a universidade, que está abandonando toda a sua vida do passado, que precisa reaprender, amadurecer, aprender a viver como uma nova adulta naquele cenário. Também é bem legal por essa parte universitária, por essa parte de crescimento pessoal, só não gostei tanto do romance. Também temos as séries, os livros da Abby Glines, que são todos focados nesse período New Adult. Aqui eu escolhi em especial essa série da autora porque ela não foca na universidade. Dos 7 livros que eu li dessa série, nenhum dos personagens estão na universidade, mas todos eles atingiram a maioridade, fizeram mais de 18 anos, precisam sair da casa dos pais para se descobrir. Principalmente as mocinhas, elas passam por esse processo de transição, o que eu vou fazer agora, como eu vou enfrentar os meus traumas do passado, como eu vou aprender a sonhar, a almejar com um futuro novo. O foco familiar aqui é muito forte e mostra bem essa quebra de laço. Eu sou um novo adulto agora, eu preciso abandonar tudo de ruim, todos os traumas, todos os laços familiares negativos que me prendiam antes. Isso é bem legal. Também temos um New Adult nacional, As Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones. Aqui a gente também não tem um cenário universitário em foco, apesar da autora mencionar isso, mas nós temos constantes construções e reflexões a respeito de traumas que fazem parte do dia a dia de um jovem adulto. Aqui a gente tem até o trabalho da autora muito incrível a respeito do mundo das drogas, muito bom essa reflexão do livro. Nós temos também Apenas um Dia, Apenas um Ano, da Gayle Forman. Eu adoro essa duologia e eu peguei ela para mostrar para vocês que New Adults não estão relacionados com uma leitura mais sensual. Os livros que eu mostrei anteriormente, eles têm menção sexual, eles têm um conteúdo mais forte nesse quesito, mas esse aqui não. Ele sim, ele fala sobre desejo, ele fala sobre amor, romance, mas não tem um conteúdo sexual mais descritivo que pode incomodar alguns leitores. Então a ideia aqui é quebrar tabus
tabus e fala que os New Adults não são necessariamente livros mais sensuais. Mas o fato é que esses livros falam exatamente do período de ser um novo adulto. Os protagonistas, eles terminaram o ensino médio, a mocinha ela ganhou um tour de presente pela Europa por causa de ter terminado os seus estudos. E a ideia é que depois que acabe o tour ela volte para casa e vai cursar a faculdade que os pais decidiram que ela deveria fazer, mas não é o sonho dela. E esse livro é exatamente sobre isso, sobre você bater de frente com os seus pais, de você lutar pelos seus sonhos, lutar pelo que você quer, você vai cursar a faculdade que você quer, você vai ter o futuro que você quer, você vai correr atrás disso. Então esses livros dois, tanto o segundo quanto o primeiro, eles focam muito nisso, nesse período de construção e amadurecimento de ser um novo adulto. Também separei Fingindo, da Cora Camargue. Esse aqui foi o primeiro que eu encontrei, mas todos os livros dessa série da autora são New Adults, incríveis, com conteúdo constante sobre amadurecimento de você ser um novo adulto. O legal aqui é que, por mais que ele foque na universidade, os personagens eles estão prestes a sair da universidade. Então eles são um pouco mais maduros e eles, por causa da idade, eles são mais assombrados pelo fato de, tô acabando a faculdade agora. O que eu vou fazer? Eu tô no caminho certo? É isso mesmo que eu quero? É que essa mesma minha vocação, o meu sonho? Então, cobranças de o que vai ser no futuro, financeiro, de você ter que pagar as contas. Os livros, acho que dessa autora, são os únicos que eu li que falam sobre isso. Sobre você ter que trabalhar para comer, para pagar as suas contas. E também a pressão dos pais e a pressão da sociedade. Você vai ser isso mesmo? É isso que você quer? Não, nós queremos tal coisa para você. Fora os dramas dos protagonistas. Então, para quem gosta de New Adult ou para quem quer começar, essa autora é muito, muito boa, super talentosa. E os livros dela são bem fortes nesse processo de amadurecimento. E minha última dica é um livro que eu adoro, um dos meus favoritos do gênero, Entre Agora ou Nunca. Esse livro também não é no período universitário, mas a protagonista atingiu a maioridade, só que ela nunca viveu. Ela terminou a escola, não foi fazer faculdade, ela ficou trabalhando numa loja de departamento da cidade dela e ela tá completamente desanimada. Até que ela pega a mochila, junta suas coisas e sai sem rumo, viajando. Então é um processo de descoberta, é um processo de amadurecimento. Você é jovem, você é adulto, mas para chegar lá, até aquele período de ser uma mulher de família ou de ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente, de você se encontrar aquele eu do futuro, o que você tem que fazer? Essa protagonista tem que sair conhecendo o mundo. Então é muito legal isso, você se envolve, você aprende, você também amadurece junto com a protagonista. Bom, galera, essas foram as dicas de New Adults e também um pouco sobre a termologia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês quiserem outros vídeos nesse estilo, pra gente falar um pouquinho mais sobre outras classes literárias, deixem aqui nos comentários. Eu vou adorar conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Super beijo, até mais. Tchau! Ah, e quem gostou não esquece de dar joinha pra ajudar a compartilhar o vídeo ou se inscrever no canal pra sempre receber as novidades. Agora eu fui. Tchau!